Sob o governo de Carlos Martel, uma parte da Gália que perpetuou o nome dos normandos tinha um duque chamado Alberto. E embora a história moderna mencione o rei ou Rolando como o primeiro soberano deste país, ele foi apenas o terceiro. As crônicas e excelentes fatos dos duques da Normandia observam muito bem que os escritos antigos estabelecem formalmente 2 duques antes de Rolando. Alberto, o primeiro desses duques, tinha perto de Rouen um castelo chamado Tourinde, ou Turing, em memória de seu país, pois tinham vindo da região de Tongeren, ou da Turíngia, assentado por ocupação ou conquista em uma grande província do reino da Neustria. Esse nome foi dado à parte costeira da Gália, como a outra parte delimitada pelo Reno era chamada Australásia. Alberto casou-se com uma princesa que alguns dizem que era a filha do duque dos Borgonheses. Para outras autoridades, era a filha do soberano da Bretanha, do qual era vizinho. Esta princesa se chamava Linde ou Lide, uma abreviação de Matilde, segundo vários estudiosos. Era nobre e bonita, mas animada e impaciente. Alberto é apresentado em muitas lendas como um príncipe valente, corajoso, temente a Deus. Infelizmente, muitas crônicas de suas aventuras de guerra foram perdidas. Alberto e Lide estavam casados há 7 anos e não tinham filhos. A tristeza era grande. Desesperado, o duque exclamou um dia, tristemente, que se o diabo quisesse dar-lhe um filho, ele seria seu servo dedicado, pois não queria morrer sem deixar linhagem. Em outra versão, como algumas tradições relatam, a duquesa teria feito um pacto com um judeu necromante e deu à luz, depois de um parto longo e doloroso, um filho chamado Roberto. Tristes maravilhas acompanharam este evento. O céu estava nublado e anunciando tempestades. O trovão retumbava, os ventos uivavam desencadeados. O palácio dos duques pegou fogo. Várias paredes caíram, a torre desmoronou. Um morcego, entrando no quarto de Matilde, apagou as lâmpadas com suas asas. Para sua alegria, o duque não percebeu esses presságios sinistros, nem pensou em seu voto odioso. Ele batizou seu filho, que proferiu uivos assustadores ao receber a água benta. Depois disso, a criança amaldiçoada espirrou 3 vezes e fez nascer 3 dentes. Todos os outros saíram em poucas horas, e o bebê começou a morder suas babás. Seu ar feroz, sua aparência assustadora de malícia e seus dentes afiados aterrorizavam todas as mulheres e logo nenhuma babá quis mais cuidá-lo. Era necessário usar um chifre para amamentá-lo. Seus gritos roucos e assustados faziam todos fugir. Assim que pôde ficar de pé, a coisa ficou pior. É dito que com 1 ano de idade já falava, andava e dava ordens. Aos 2 anos já atacava quem não obedecia às suas ordens. Aos 3 anos de idade, feria com artimanha soldados e pajens. Aos 4 anos de idade, nocauteava homens e mulheres que passavam por perto. Aos 5 anos, era chamado de Roberto, o Diabo. Ele era tão mau e forte que, segundo uma crônica da Normandia, era um milagre e parecia que a terra não era seu lugar. Quando fez 7 anos, sua mãe quis que fosse alfabetizado. Ele aprendeu com muita facilidade, mas só piorou o comportamento. Um terror para as outras crianças e servos, não respeitava seu mestre e fazia truques indignos e horrorosos. Um dia, pisou nas sandálias do educador e disse, abre aspas, Senhor, foste convocado por meu senhor, o duque, fecha aspas. O professor se apressou, mas com as sandálias presas pelo pé de Roberto, cai de boca no chão e seu rosto nunca mais voltou ao normal. Acrescenta-se que, punido por essa travessura selvagem, Roberto, o Diabo, não manteve seu rancor por um longo tempo, pois matou seu professor 2 dias depois. No enterro, pisou no cadáver e disse, eis o pagamento por sua ciência, e nunca mais um clérigo ou qualquer outra pessoa será meu mestre. Ele respeitava apenas sua mãe, que o estimava apesar de todos os seus vícios,
e temia seu pai, a quem pouco via. Além disso, a maior parte das travessuras do Pequeno Príncipe foi escondida do duque. Embora sua casa fosse muito rica, gostava de passar tempo na floresta, pois gostava de fazer saques e espancar suas vítimas. Uma noite, quando colhia frutos de um jardim, o dono do lugar, que não o conhecia e que era um homem robusto, correu atrás de Roberto com gritos de repreensão. Roberto fugiu, subiu em uma parede, jogou uma moeda de prata no chão e, assim que o dono do jardim se curvou para pegá-la, jogou uma grande pedra na cabeça dele. Todos os dias eram reclamações sobre tais problemas, dentro e fora do castelo. O duque, que sabia algo a respeito, viu com satisfação o momento em que pôde fazer seu filho cavaleiro, esperando que uma circunstância tão solene o reformasse completamente. Roberto tinha 17 anos quando seu pai decidiu colocá-lo no Léperon d'Or. Para uma cerimônia tão grande, ele escolheu o dia da natividade de São João Batista, anunciou belas festas e convocou um torneio com os melhores cavaleiros. Na véspera do dia, o duque deu instruções sábias a seu filho, lembrando-o de que agora ele devia repelir as travessuras e diabruras tolas da infância. Que ele se tornaria um homem, e mais do que um homem, um cavaleiro com direito a carregar a espada e a lança, a ir ao tribunal e a ter seu estandarte. Então ele o enviou, de acordo com o costume, para vigiar as armas na igreja da abadia de São Pedro, em Saint-Ouen. O jovem, que teve grande dificuldade em ficar no local, precisou ir à igreja, mas ele não ficou lá por muito tempo, e em vez de passar a noite em meditação e em orações, fugiu da cidade e foi se divertir como gostava. Na manhã do dia em que seria feito cavaleiro, o duque Alberto e todos os seus convidados ouviram a Santa Missa na igreja onde Roberto devia estar presente. Mas o jovem príncipe não apareceu. Buscas ansiosas começaram. Ele não voltou até os clarões soarem na abertura do torneio. Ele foi vestido às pressas com as boas armaduras que seu pai havia preparado, após o que o duque o apresentou à numerosa assembleia. Então, golpeando-o com a espada, sem perceber o olhar feroz do orgulho de seu filho, proclamou, abre aspas, em nome de Deus, de São Martinho e de São Dionísio, eu te faço cavaleiro, fecha aspas. Ele então deu-lhe um abraço e fez com que usasse uma lança e uma espada. Roberto montou no cavalo e olhou com tanto orgulho que muitos viram em sua armadura algo além de nobreza. E foi proclamado cavaleiro diante do palácio dos duques. Os prêmios do jogo estavam pendurados no cadafalso, diante de duas damas, um colar de ouro e um cachecol. Todos os duelos seriam com armas não leais, isto é, espadas sem pontas afiadas e lanças sem ponta. Tendo os juízes do campo assumido seus lugares, as lutas começaram. Roberto foi com tanta violência que derrubou vários cavaleiros. Com outros, porém, mais firmes, ele ficou furioso e por um momento retirou-se para sua tenda. Não demorou a reaparecer com outras armas assassinas, contra a lei do duelo. Esse crime não foi reconhecido até que ele atingiu dois cavaleiros que não se levantaram. Vendo a arena sangrenta, o duque jogou sua luva para colocar um fim para essa luta desleal, mas Roberto ignorou e, correndo indiscriminadamente contra todos os cavaleiros, com uma raiva furiosa que o fez supor que ainda estava bêbado com sua abominável orgia, matou metade dos cavaleiros do torneio. O duque Alberto, tremendo de horror, tremor e raiva, ordenou a todos os seus homens de armas que prendessem o traidor, vivo ou morto, mas Roberto conseguiu fugir para a floresta. A partir de então, o cavaleiro virou apenas um bandido. Ele reuniu ao seu redor, pouco a pouco, alguns bandidos e partiu para atravessar a Neustria, causando males muito maiores do que aqueles que havia feito até então. Seu pai enviou contra ele homens de armas para pegá-lo e trazê-lo de volta à força. Desses homens de armas, Roberto matou alguns e trouxe os outros para seu bando. Os que resistiram ao convite foram enviados de volta ao duque, com os olhos furados ou as mãos cortadas.
demonstrando que seu intento não seria facilmente derrotado. Ele construiu uma fortaleza na floresta que se tornou um esconderijo hediondo, à frente de uma multidão de homens de todos os tipos, ladrões, assassinos, ladrões de estradas, bandidos da floresta, banidos e excomungados. Roberto se tornou o terror do país. Ele saía de seu covil apenas para saquear as igrejas, destruir os conventos ou queimar os castelos. Quando tomavam a abadia, espancava os monges, saqueava suas provisões e levava seus cavalos para o bando. Foram tantas as queixas que o duque Alberto declarou que seu filho foi banido e prometeu grandes somas a quem o fizesse prisioneiro, fazendo ao mesmo tempo espalhar a notícia de que quem matasse Roberto teria seu perdão. O bandido apenas riu dessas ameaças e, mais perverso do que nunca, chegou a causar danos aos portões de Rouen. Segundo algumas tradições, um estranho havia tomado o espírito de Roberto e lhe mostrado um grande apego. O empurrou acima de tudo para o mal, excitando as orgias, crueldades, destruição, jogos desordenados, sacrilégio e blasfêmia. As velhas lendas contam que ele era um demônio e talvez aquele que seu pai havia dedicado antes de seu nascimento. Seus crimes justificam essa opinião. Ele não tinha prazer maior do que o de atacar a Deus, indignando as pessoas fiéis que foram consagradas a ele, ou profanar os templos e devastar os mosteiros. Esses excessos deploráveis duraram alguns anos. Roberto tinha refúgios em todos os lugares. As estradas estavam tão infestadas por todo o ducado da Normandia que ninguém se atrevia a viajar sem uma escolta. Os esforços de Alberto para pôr fim a esse estado de coisas foram mal sucedidos. Todos os dias havia novas queixas e histórias lúgubres. Uma noite, quando Roberto se retirou com um destacamento de seu bando, encontrou 7 peregrinos que retornavam de Roma. Embora tenha visto claramente que eles não tinham ouro nem prata, pois ostentavam emblemas piedosos, Roberto os deteve e os fez ouvir as piores blasfêmias, infâmias e abominações, como se estivessem inspirados por um demônio. Os 7 peregrinos abaixaram a cabeça e rezaram em vez de ouvir. O cavaleiro, furioso, avançou sobre eles e os matou um após o outro. No entanto, ele parecia impressionado com uma circunstância. Todos os piedosos mártires, quando diante da espada, o perdoaram e oraram a Deus, seu Senhor, por piedade e pela alma do carrasco. O último dos 7 peregrinos disse-lhe, expirando, com uma voz profética, que logo Roberto conheceria o arrependimento e em breve faria penitência severa. Um começo de remorso circulou ao redor do coração de Roberto. Ele voltou em silêncio e preocupado. Seus companheiros, surpresos, o levaram para beber. A bebida poderia restaurar o humor do velho conhecido. Na manhã seguinte, ele foi ao local onde havia matado os 7 eremitas. Não se sabe qual era sua intenção, e alguns pensavam que ele começaria a reparar dando-lhes enterro. Mas os corpos não estavam mais lá. Esse contratempo o deixou furioso, voltando à loucura habitual. Anunciou à tropa que o acompanhava, composta por 20 homens determinados, que iria saquear o castelo de Arques, que pertencia a seu pai, próximo ao local. Gritos de alegria receberam essas palavras e ele partiu. No caminho, ele conheceu um jovem nobre que caçava com alegria. Segundo o livro Crônicas e Excelentes Feitos de Armas dos Duques da Normandia, era o filho do conde de Coutances. Roberto correu até ele e cortou a cabeça em um ataque de raiva e passou a destruir tudo que parecia estar bem. Os criados do jovem nobre fugiram pálidos de terror. O visconde de Coutances, informado da cruel desgraça que o dominava, saiu com seus homens de armas, perseguiu os ladrões, matou todos os companheiros e o cavalo de Roberto. O bandido assustador escapou pela floresta, fez seus inimigos perderem seus rastros e, após uma longa corrida, entrou no cair do dia, enfraquecido e angustiado, em um pobre eremitério. "Ajude-me, pai", disse ele, "pois estou morrendo e nada tenho, embora seja o chamado Roberto, o diabo." O eremita, com essa palavra, começou a fechar as mãos.
orando com entusiasmo a Deus. Mas em pouco tempo, recuperando-se de seu terror pela vontade de Deus, confortou seu anfitrião, deu-lhe algo para comer e beber, colecionou algumas ervas das quais conhecia as virtudes, colocou-as nas feridas do bandido, que logo se sentiu muito aliviado. Então, o bom solitário o consolou, exortando-o a ter paciência, lembrando-o dos grandes perigos do corpo e da alma onde ele estava, implorando que ele retornasse a Deus por contrição e penitência, depois abençoando-o no caso de sua morte. Tanta gentileza e tanto carinho tocaram Roberto, que adormeceu pensativamente e se viu melhor no dia seguinte. Quando acordou, viu o piedoso eremita rezando a seu lado. "Quero mudar minha vida", ele disse, "mas o que fazer?" O homem santo, todo feliz, recomendou, se ele ficasse curado, que fosse a Roma para encontrar o Santo Padre, o único poderoso o suficiente para absolver todos os seus crimes, como forma de expiação. No final de 7 dias, Roberto foi curado e deixou o eremitério, levando as instruções do eremita, a quem prometeu ir imediatamente a Roma. Depois de viajar por 1 hora, inesperadamente conheceu um estranho companheiro, que, segundo dissemos, era considerado por muitos seu demônio pessoal. "Estava atrás de ti", disse ele, "por 7 dias. Há rumores de que compartilhaste o destino de seus companheiros, mas eu sabia que ainda vives." Roberto respondeu que dali em diante ele abandonaria a vida de aventuras e que iria a Roma pedir penitência. O tom sério do cavaleiro fez seu amigo julgar que o momento não era peculiar ao sarcasmo. Ele se apressou em responder: "É um pensamento que trará de volta a estima, mas serás perseguido por todos nós se não fizeres um adeus, um banimento. Faz assim e terás a sua indulgência." "Eu vou", disse Roberto. Logo depois eles passaram a uma curta distância do castelo de Arques. Lá, pensou ele, era o castelo do meu pai, que eu ia saquear e queimar. Percebendo um pastor de quem ele não era conhecido, perguntou quem morava naquele castelo e soube que a duquesa, sua mãe, estava lá no momento. O desejo de vê-la e anunciar que não a incomodaria mais apareceu, e implorando a seu companheiro que o esperasse por 1 hora, se aproximou do castelo sozinho. Ele ficou triste ao notar em sua passagem que homens, mulheres e crianças fugiam dele, como as ovelhas diante do lobo. Alguns foram trancados em suas casas, outros se refugiaram na igreja. "Ah, Deus poderoso", disse ele, "por que eles fogem de mim? Este é o efeito das minhas ações odiosas." Tocado por esse sentimento, chegou sozinho à porta do castelo, sacou a espada e foi direto para o quarto onde estava a duquesa, sua mãe. Assim que o viu, empalideceu e também tentou fugir. "Senhora", disse ele, "também me temes? Conte com minha palavra de que, enquanto eu viver, não serás ferida." Então se aproximou dela. "Senhora", ele continuou, "diz-me por que sou tão cruel e ruim. A minha natureza odiosa veio de ti ou do meu pai?" A duquesa, surpresa ao ouvir Roberto dizer isso, se jogou de joelhos. "Meu filho, tira minha vida e acabam com meu sofrimento." Ela disse isso sabendo muito bem que antes da gravidez não havia repudiado a monstruosa imprecação do marido. E Roberto disse: "Ai de mim, senhora, fiquei dentro das tuas entranhas, recebendo sustento por 9 meses. Eu sempre senti que preferiria sofrer 1000 torturas a ferir-te." A pobre senhora então contou como foi desgraçadamente traída pelo marido, pela aliança com o diabo, e como ela aprovara esse crime, tendo se visto desde então como a mulher mais infeliz do mundo. E essa triste história foi perturbadora e esclarecedora. Roberto, ao ouvi-la, ficou tão impressionado que desmaiou. Quando recuperou a consciência, disse chorando: "O diabo, admito, anseia por minha alma, mas a partir desse momento quero renunciar ao vício e a Satanás, se Deus em sua misericórdia me receber." Ele implorou humildemente à mãe que o recomendasse ao duque, seu pai mais honrado. Também disse que queria ir a Roma para confessar todos os seus pecados e que só voltaria a dormir numa cama
a comer pão em uma toalha de mesa e dormir sob um teto somente com a permissão do Santo Padre. E assim se despediu de sua mãe, e enquanto voltava ao lugar em que deixara o amigo, achando que o reconhecia à distância, apressou o passo e fez o sinal da cruz, que não fazia há vários anos, e ficou surpreso ao levantar a cabeça e não ver mais o companheiro, nenhum traço dele. E começou a pensar quem seria aquele estranho, que sempre aconselhava ao mal. No entanto, antes de partir para a grande jornada que havia decidido, pensou que era um ato de humildade deixar para sempre suas roupas de cavaleiro, e que seria um esforço digno também converter seus colegas criminosos. Ele voltou para a fortaleza, que era o principal covil de seu bando. Ele a encontrou e seus bandidos estavam à mesa, muito felizes em vê-lo novamente. Mas refletiu que não seria prudente se aproximar contando toda a sua mudança de vida. Começou gradualmente, relatando o encontro com o padre de Coutances, sobre como havia escapado pela gentileza e caridade do bom eremita. Os bandidos perceberam que ele estava mais calmo e sereno e atribuíram este fato aos ferimentos que sofrera. Depois, explicou-lhes que com que chance vira sua nobre mãe no castelo de Arques e as coisas tristes que ela lhe revelara. Os bandidos, aquecidos pelo vinho, proferiram em suas histórias gritos de alegria sinistra. E para a grande confusão de Roberto, pareciam pouco perturbados por serem tão intimamente abordados pelo diabo, como pessoas que tornam suas almas podres e sem valor. É verdade que, uma vez sob as mãos de Satanás, que sabe amortecer todo o remorso no tumulto das paixões e nos vapores da mesa, o homem é levado muito além do que seria capaz de prever. Para esses loucos, que lhe pareciam bestas ferozes, ele ainda dizia como acreditava que o sinal da cruz havia feito seu amigo desaparecer. Uma nova explosão de risadas assustadoras recebeu esse milagre. Alguns pareciam encantados por terem tido o diabo como companheiro. Outros invocavam seu apoio. Alguns disseram que Roberto, o diabo, era um bom exorcista. Finalmente, a fúria irrompeu nos olhos do cavaleiro e, batendo na mesa, impôs silêncio. Todos ficaram em silêncio, pois todos sabiam o que sua raiva pesava, mas ele se conteve. Meus amigos, disse ele, pelo amor de Deus, ouçais estas instruções. Sabeis a vida detestável que levamos há tanto tempo, que está em risco hoje em dia, e além disso, muito perigosa para a salvação de nossas almas. Não ignorais quantas igrejas saqueamos, quantos mosteiros saqueamos e arruinamos. Vos esquecestes dos tantos bons comerciantes despojados e mortos por nós, tantas pessoas piedosas consagradas a Deus que sacrificamos, tantas pessoas inocentes que levamos à sepultura, e que este número é infinito. Nesse grande caminho do crime, corremos o risco da condenação, se Deus não tiver piedade de nós. Estou determinado a deixar esse tipo de vida odiosa, e imploro que pensais na penitência comigo. Ninguém levantou a voz para responder, mas alguém sussurrou. É o diabo. Ele está cansado e agora quer ser um eremita. Satanás não pregaria diferente. Façamos a penitência com ele. Fomos encontrados. Tais foram as palavras que foram ditas em voz baixa. Meus amigos, disse Roberto, eu sei que fui eu o pavimentador do caminho da vossa perdição. Peço vosso perdão e que voltais a Deus, e pela penitência ele terá piedade de nós. Um ladrão, encorajado, interrompeu. Senhor, meu senhor, para teu discurso, se deste esse sermão para nos testar, verás que não ficamos abalados rapidamente e que somos seus companheiros dedicados a agir como no passado. Se tuas críticas são sérias, não o reconheceremos mais como nosso líder. Depois do que fizemos, não temos mais volta. Paramos por aqui. Mas, continuou Roberto novamente, ninguém será traído ou abandonado. Obterei para todos de meu senhor o duque, meu pai mais honrado, sua graça e perdão. Iremos a Roma como peregrinos, e quando o Santo Padre nos absolver, partiremos de lá para combater os sarracenos. Todos os bandidos exclamaram, de comum acordo, que não teriam graça nem perdão,
e permaneceriam em seus fortes, que pela morte ou pela vida não deixariam de saquear, roubar e matar. Roberto imaginou então que a única maneira de pôr um fim aos excessos de seus companheiros era exterminar todos eles. E como ele era um pouco teólogo, pensou que faria um bom trabalho. Ele lhes disse, portanto, que como eles queriam continuar vivendo como haviam vivido até então e eram homens livres, então desejavam a despedida antes de se dedicar a Deus, uma última alegria. Ele imediatamente ordenou que fosse trazido o suprimento de seu melhor vinho e a baderna ficou mais animada. Entre o clamor e o barulho, os bandidos fizeram todos os esforços para convencer Roberto a pisar em seus escrúpulos e a permanecer seu líder. Mas ele, sem responder nada, esperou até que estivessem completamente bêbados. Então ele se levantou e fechou as portas do forte. Armado com um martelo pesado, bateu em seus companheiros um após o outro. Agora estão todos pagos, disse ele, pelos serviços que me prestaram, de acordo com o que merecem. Ele também pensou em incendiar o covil, mas desistiu pela chance de ocorrer um grande desastre. Lemos em alguns relatos que 6 de seus companheiros que ouviram suas propostas foram poupados e fizeram penitência. Não temos mais detalhes sobre eles. Antes de partir para sua longa jornada, Roberto foi ver o bom eremita a quem devia sua cura. Ele contou o que havia feito. O servo de Deus suspirou e, tendo começado a orar com Roberto, perguntou se ele não confessaria seus pecados. Roberto consentiu. Foi uma imagem assustadora e várias vezes o eremita chorou sobre seu penitente, cujo coração havia sido abalado. Depois de terminar a terrível exposição de todos os seus crimes, o solitário disse-lhe novamente que somente o Papa poderia absolver tantos sacrilégios e tantos crimes contra o próprio Deus. Ele o exortou a partir para Roma imediatamente, dando-lhe sua bênção, contanto que se lembrasse de não dormir em uma cama, de comer pão na mesa e dormir sob um teto até encontrar o Santo Padre, para confessar seus pecados. Acrescentou, por outra penitência, que dali em diante só beberia a água dos riachos, tiradas da mão, e que comeria apenas o que encontrasse no chão ou que arrancasse dos cachorros. Roberto aceitou essas expiações, achando-as leves para seus crimes. E deitando os braços sem todos os apetrechos de cavalheiro, vestiu um capuz e um casaco de lã dados pelo eremita, e depois partiu, prometendo não falar uma palavra até o dia em que pudesse confessar os pecados ao Papa. Ele cumpriu fielmente todas as suas obrigações, e caminhou, diz a crônica, até chegar ao Santo Padre, o Papa, diante de quem se ajoelhou, confessou seu nome, os males e pecados que cometera e a maneira de sua vida passada. O sumo pontífice, consternado ao ver essa consciência, não duvidou nem por um momento da bondade do Senhor e lhe disse: Meu querido filho, para que obtenhas o perdão de Deus e misericórdia, por 7 anos não falarás, não consentirás em passar por mudo e tolo, continuarás a não dormir em uma cama, não comerás pão na mesa, não dormirás sobre um teto, te alimentarás do que conseguires com os cães. Não machucarás ninguém no mundo, não reagirás e qualquer indignação guardarás para ti. Depois dos 7 anos, ainda viverás nessa humildade até que Deus revele sua vontade. Roberto se retirou silenciosamente para obedecer pontualmente, e foi exatamente na corte do imperador de Roma que desejou fazer sua expiação. A crônica não nomeia esse imperador, mas alguns romances antigos afirmam que Roberto, em sua penitência, era considerado o tolo do príncipe Astolfo, que era da época de sua conversão. Astolfo, como sabemos, era um rei dos Lombardos, que usurpou Roma e queria destronar a Santa Sé, enquanto Pepino, o Breve, reinou sobre os francos. Nada nos impede de acreditar que o rei Astolfo assumiu o título de imperador em Roma, e é isso que lemos na coleção das crônicas e excelentes fatos das armas dos duques da Normandia, uma obra que já citamos. Roberto, por 7 anos, fez essa penitência severa, e os de Roma o consideravam louco,
causaram-lhe muitos problemas, insultando-o com palavras e jogando lama em sua cara, mas ele sofreu pacientemente. Ele passava as noites sob o domínio do palácio do imperador. O imperador de Roma tinha um cão galgo que nunca deixou Roberto durante sua penitência. Quando o cachorro era alimentado, Roberto pegava a sua parte e, quando o imperador soube disso, ordenou que nenhum dano fosse feito ao louco ou ao cachorro. Muitas vezes, o galgo chegava ao palácio quando o imperador estava à mesa. Eles o chamavam e davam o que era preciso, que levava a parte de Roberto para o jantar. Mas este livro não fala das aventuras que leremos e que extraímos dos romancistas da Idade Média. Roberto, vivendo entre os cães e se fazendo de idiota, levou essa vida de abnegação, vergonha e silêncio. Renunciou e não contou por nada a miséria e opróbrio que espiavam seus crimes. Quando um dia, dizem os autores desses romances antigos, que também eram história para nossos pais, ele ouviu cavaleiros reunidos trazendo a guerra. Os sarracenos, atraídos por um traidor que o imperador de Roma não queria aceitar como genro, e que, segundo alguns contos, dizem que era Sangredino, chegavam com um imenso exército. Roberto sentiu que seu coração palpitava com o pensamento de que lutariam sem ele. Grandes lágrimas escorreram de seus olhos, mas Deus teve piedade dele e uma voz disse: "Coloca tua armadura, monta o cavalo branco que está perto da fonte e salva o imperador." Roberto se apressou em obedecer a essa inspiração. Cobriu-se com a armadura branca que viu preparada, correu no cavalo branco e juntou-se aos guerreiros. Tradições mais detalhadas indicam que ele seguiu a ordem do velho eremita, que às vezes o visitava por parte do Santo Padre, e que o procurara nessa ocasião. A filha do imperador, tendo visto pela janela o que Roberto havia feito, correu contar à corte, mas era muda desde o nascimento. Ela teve que se limitar a contar o fato através de gestos. Roberto, no entanto, tendo se lançado sob a maior pressão do inimigo, começou a atacar para a direita e para a esquerda com tanta impetuosidade que foi visto cortando cabeças, braços, dividindo membros, quebrando capacetes e os escudos, e depois de matar muitos sarracenos, os infiéis fugiram. Roberto retirou a armadura, desceu do cavalo e voltou sem dizer uma palavra com seus cães para a vida penitente. O imperador, vitorioso, perguntou a todos quem era o cavaleiro que o salvara, mas ninguém o conhecia, exceto a princesa muda. Ela queria designar da melhor maneira possível o pobre idiota, a quem toda a corte tratava da mesma maneira que os galgos, seus companheiros. O imperador achou que o terror causado pela aproximação do inimigo havia perturbado a razão de sua filha e ficou muito triste. Mas pouco tempo depois, os sarracenos, novamente trazidos pelo mesmo criminoso, de quem ainda não suspeitavam, retornaram com um novo exército, mais numeroso que o primeiro. Roberto, encontrando novamente no mesmo lugar o cavalo e as armaduras que lhe pareciam destinados, jogou-se novamente na luta, onde realizou mais façanhas do que a primeira vez. Os sarracenos foram quase todos exterminados por ele. Ele lutou como um leão que não temia nada, e sob sua pesada espada o campo de batalha se tornara para o inimigo um campo de morte. O imperador, testemunha dessas maravilhas, aconselhou os que estavam ao seu redor a não negligenciarem nada para saber quem era esse valente desconhecido, o cavaleiro com espadas brancas. E quando a batalha foi vencida, quando Roberto voltava às pressas, vários senhores correram atrás dele e gritaram: "Por favor, em nome do imperador, nos informe quem és e qual é o teu país." Em vez de responder, Roberto dobrou o passo e instou o cavalo a escapar, pois não se esqueceu de que não tinha permissão para falar. Vendo que os pedidos e os gritos não foram respondidos por palavras ou sinais, um dos perseguidores conseguiu alcançar Roberto com bastante atenção e, para detê-lo, jogou uma lança contra sua coxa. A lança foi quebrada e o ferro permaneceu na ferida, e Roberto, graças à agilidade de seu cavalo, logo desapareceu. O imperador, triste por não poder expressar sua gratidão,
ao homem que havia lutado também por ele, publicou em todas as cidades e castelos que se o cavaleiro, que com espadas e cavalo branco, que cortou em pedaços tantos sarracenos, devia se apresentar ao tribunal, trazendo a ponta de lança que o ferira na coxa e mostrando sua ferida, e assim teria sua filha em casamento em metade dos domínios do império. Estamos, como vemos, no meio de um romance de cavalaria. Com essa notícia, que fez muito barulho, o traidor Sangredino, que os autores embelezam o título de senescal, pegou facas, simulou uma ferida no joelho direito e se apresentou para casar com a princesa, dizendo que o ferro da lança estava perdido, pois o homem não sabia em qual coxa havia atingido o cavaleiro. A astúcia do criminoso estava quase bem sucedida, se não fosse o eremita aparecer para Roberto com sua armadura e seu cavalo. Meu filho, disse ele, falarás agora, o império precisa ser salvo dos infiéis. Já pagaste pelos teus crimes com a confissão. Quebres o silêncio, tua penitência acabou. Arranques do criminoso um anel de ouro no qual uma pedra preciosa está consagrada. Ele deverá ser entregue à princesa, tua esposa. Adeus, mas voltarei. Nunca esqueças da bondade de Deus. Roberto, cheio de alegria, fez o sinal da cruz. Armou-se com toda a pressa e, montando seu bom cavalo, foi se apresentar diante do imperador, que ficou muito surpreso ao ver um segundo cavaleiro branco. Sem dizer uma palavra, pois ainda não podia falar, Roberto jogou a luva no impostor, que empalideceu e ficou com medo de pegá-la. Agora teria que lutar contra o terrível cavaleiro, cujo poder conhecia. Quando caiu ao chão com a adaga de Roberto na garganta, confessou toda a sua perfídia. O imperador desceu do trono e foi até Roberto. O conquistador usava o anel removido do traidor. Ele colocou no dedo da princesa, que imediatamente deixou de se calar. Declarou tudo o que ela havia visto e estendeu a mão para aquele a quem o céu lhe dera por seu marido. Roberto, que finalmente podia falar também, se deu a conhecer naquela época e contou como, por penitência, ele havia feito tudo o que era conhecido. O casamento ocorreu em poucos dias com extrema magnificência. Depois os dois partiram para Neustria. Roberto queria ver seu pai e sua mãe novamente e recuperar o carinho e a estima deles. Porém, durante sua longa ausência, grandes mudanças ocorreram no ducado. Seu pai estava morto. Como ninguém ouvira falar de Roberto, um senhor chamado Baldrando havia tomado a coroa ducal. Não tendo sido capaz de persuadir a viúva duquesa desse certo verniz à sua usurpação, ao se casar com ele, o rebelde a aprisionara em uma prisão terrível e reinava como tirano. Roberto não teve dificuldade em reunir um exército, derrotou os partidários do usurpador, libertou sua mãe, a quem seu retorno encheu de alegria. Baldrando foi morto com ignomínia e Roberto foi reconhecido duque de Rouen. Ele viveu piedosamente com sua esposa, uma querida dos adultos e dos pequenos, dando a todos boa justiça e agora paz em seu ducado. Ele teve um filho chamado Ricardo, o Destemido, e que depois executou com o imperador Carlos Magno grandes feitos de armas para apoiar a fé cristã contra os infiéis. Tal é a história dos poetas da Idade Média, e essa conclusão que eles dão às aventuras de Roberto nos parece surpreendente, mas outros contadores de histórias mais sérios não o tornam tão doce. E os dias do sacrilégio que cobrou sua consciência de tantos crimes e profanou tantas vezes que as coisas de Deus não parecem ter terminado tão silenciosamente. Aqui está como as crônicas da Normandia, que já citamos, contam os últimos anos de Roberto. Este livro ainda tem um pouco mais de peso histórico do que os romancistas do século XIII. Algum tempo depois de Roberto ter ido a Roma, dizem as crônicas da Normandia, sua mãe, não tendo mais notícias, ficou tão angustiada que logo morreu de tristeza. O duque Alberto adoeceu, mas um ano se passou e ele se casou com uma senhora de boa linhagem chamada Berta, de quem teve um filho chamado Ricardo, o Destemido. Assim, Ricardo, o Destemido, que sucedeu a Alberto, era o irmão e não o filho de Roberto, o Diabo.
Essas crônicas acrescentam que Roberto, quando terminou em Roma os 7 anos de silêncio e ignomínia impostos a ele, não pensou em reaparecer no mundo que havia horrorizado. Sob o peso de seus pecados, dos quais sentiu todo o horror, foi a Jerusalém para morar sozinho na austeridade de um pobre eremitério, orando e chorando sem cessar. Dizem que morreu sobre um cálice. E não teve herdeiros. Seu irmão Ricardo também não. Entendemos esse fim.